Você sabia que o nanismo é uma característica genética que pode ser letal? Se duas pessoas portadoras da característica acondroplasia, que é o nanismo, cruzarem, existe uma chance de 25% da prole ser descartada antes mesmo de nascer. A gente chama esse tipo de gene de gene letal, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, assim como sobre outras características que são exceções às leis de Mendel, certo? O que significa isso? Significa que eles não vão obedecer às proporções fenotípicas e genotípicas que nós conhecemos na primeira lei de Mendel. Então, para conhecermos os conteúdos dessa aula, nós teremos primeiro que revisar a primeira lei de Mendel de forma bem rápida, com foco para as proporções fenotípica e genotípica. Coloquei aqui o quadrinho de Pinot, que a gente vai fazer o cruzamento bem rápido ali. Azão com azão, azãozão, azão com azinho, azãozinho, azão com azinho, azãozinho, e azinho com azinho, azinho, azinho. Tá? Tranquilo de perceber aí. Nós sabemos que para as ervilhas de Mendel, a verde vai ser a dominante e a amarela vai ser a recessiva. Então, se você tiver um alelo para verde e um alelo para amarelo, a verde domina. Então, esse indivíduo que será heterozigoto vai ser verde. Tudo bem? Veja lá. Nesse caso, esse cruzamento entre dois heterozigotos, qual que foi a proporção de fenotípica aqui? Qual que foi a proporção de fenótipos da característica? A gente vai ter 3 verdes e esse aqui vai ser, que tem um amarelinho, amarelo. Isso significa que a proporção fenotípica, nós teremos 3 verdes, 3 de 4, e teremos amarelos quantos? 1 de 4. Isso também pode ser escrito como 75% ou 25%. Tudo bem? Agora, o que é muito importante que seja colocado ali? Essa outra forma que eu vou escrever aqui. 3 para 1. Nós teremos 3 verdes para 1 amarela. Tudo bem? Essa aqui vocês têm que ter na cabeça bem claro. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhada na proporção genotípica. Genotípica tem a ver com os alelos. Ele é azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. Se você olhar lá, tem uma que vai ser azão-azão. Então, 1 de 4 é azão-azão. Azão-azinho, esse e esse. Então, são 2 de 4. Azinho-azinho, 1. Beleza. Então, o que acontece aí? Qual que vai ser a proporção genotípica? 1 para 2 para 1. Nós teremos 1 desse aqui, um azão-azão para 2, de azão-azinho para 1 de azinho-azinho. Isso aqui é interpretativo, tá? Não tem nada de conta aqui. Só você é uma forma de escrever, forma bem importante. Tudo bem? Então, o que acontece aí? Se você vai cruzar heterozigotos, se você vai cruzar azão-azinho com azão-azinho, segundo a primeira lei de Mendel, as características vão aparecer da seguinte forma. No fenótipo, vai ser 3 para 1. Você vai ser 3 verdes para 1 amarela. Tá aqui, ó. 1, 2, 3 verdes para 1 amarela só. Agora, genotipicamente falando, nós teremos 1 para 2 para 1. 1 desse aqui para 2 desse para 1 desse. Agora nós vamos olhar as exceções às leis de Mendel.
são duas exceções principais. E por que elas são exceções? Porque essas proporções aqui, pelo menos uma delas vai aparecer de forma diferente. Tá? Genes letais. Por que genes letais é a exceção? Quando determinado pesquisador cruzou azinho com azinho, ou seja, indivíduos heterozigotos, como esses aqui. Agora eu não vou fazer o cruzamento, tá? Eu vou só jogar aqui as letrinhas para vocês. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Só que aconteceu um fenômeno aqui. Ele esperava que ia aparecer o quê? Que ia aparecer 3:1 no fenótipo. 3:1, como apareceu aqui. Ele sabia que o amarelo era dominante. Então ele esperava que ia aparecer 3 amarelos para um cinza. Ele esperava que ia aparecer 3 amarelos para um cinza. Mas na verdade, o que apareceu foram 2 amarelos para um cinza. 2 amarelos para um cinza. E como que se explicou isso? Olha aqui os ratinhos. 2 de pelagem amarela para 1 de pelagem cinza. Sendo que ele esperava que nascesse 3 amarelos para um cinza. E como ele explicou isso? Ele explicou afirmando que esse aqui não nascia. Esse aqui morria ainda dentro do útero, ainda como feto, não chegava a nascer. Então, esses dois aqui iam originar indivíduos dominantes amarelo. E esse aqui ia originar um indivíduo cinza. Agora, como é que vai ser a proporção genotípica? Nós já não vamos ter azão, porque ele não vai nascer. E a gente só vai analisar o que vai nascer. Então, nós teremos 2 azinho e 1 azinho. 2 para 3, 1 para 3, tudo para 3, porque é o que nasceu. Certo? Agora, que forma que nós temos que colocar ali que vai ser mais importante? O fenótipo, como é que vai ser? Nasceram 2 amarelos para um cinza. 2 amarelos para um cinza. Diferente daqui, que nasceu 3 para 1. O genótipo, como é que vai ser? 2 desse aqui para 1 desse. 2 para 1. Veja como apareceu diferente. E por isso é uma exceção à lei de Mendel. Agora vamos dar uma olhada. Só um detalhe. O nanismo é da mesma forma. O nanismo é da mesma forma. O gene dominante vai morrer também. Agora a segunda exceção, ausência de dominância. A ausência de dominância ela pode ser dividida em 2 tipos. A ausência de dominância dividida em 2 tipos. Pode ser uma codominância ou uma dominância incompleta. Esses aqui são 2 tipos da ausência de dominância. Esses nomes são feios, são confusos, mas tenta fazer suas associações aí que você vai entender. Tudo bem? O que acontece aí? Se você fizer o cruzamento, a gente vai esperar azão, azinho e azinho. Ou seja, você espera que vai respeitar as leis de Mendel para o fenótipo e para o genótipo. Tá? O que acontece aí? A proporção para o genótipo vai ser respeitada. Só que, na verdade, o indivíduo azinho, que se esperava que fosse vermelho, a característica que ele espera que seja dominante, na verdade isso não acontece. O que acontece é que há uma dominância incompleta.
que não tem uma dominância forte, e sim uma interação entre esses genes. Tá? O vermelho ele vai se manifestar só de forma mais fraca, aparecendo rosa. Então nós vamos ter o quê? Vermelho. Quantos vermelhos vai ter? Um vermelho. Para quantos rosas? 2 rosas. Para um branco. Olha como o genótipo ficou diferente, o fenótipo ficou diferente. Aqui se esperava que seriam 3 vermelhos para um amarelo, 3 vermelhos para um branco. Esperava que fossem nascer 3 vermelhas para um branco. Só que na verdade, 2 não nasceram vermelhas, e sim rosa. Porque é uma dominância incompleta, porque ele só dominou até metade. O rosa é como se fosse meio vermelho, entendeu? Então uma dominância incompleta. E o genótipo, como é que vai aparecer? O genótipo vai ser um de azão, 2 de azinho e um de azinho. Perceba que o genótipo é igual. O genótipo é igual. Agora, essa parte de baixo é da codominância. Veja como as plantinhas ficaram. Se fosse respeitada a primeira lei de Mendel, esperava-se que fossem aparecer 3 verdes e uma amarela, ou seja, 3 vermelhas e uma branca. Mas isso não aconteceu, porque 2 das que eram para ser vermelhas ficaram vermelha e branca ao mesmo tempo. Ou seja, uma codominância. Codominância. Ficou vermelha e branca. Tá? Então agora como é que vai ser o fenótipo? Uma vermelha para 2 misturadas, para 2 brancas com bolinhas vermelhas, para uma branca. E o genótipo? O genótipo é normal. Porque esse indivíduo aqui ele vai ser azão. Esses 2 aqui vão ser azinho. E esse aqui vai ser azinho. Então vai ser 1 para 2 para 1. O mais comum que vocês encontrem nos exercícios não é azinho aqui, tá? Não é azinho. O mais comum que você encontre é V e B. Ele não tem uma dominância. Você percebeu que o fenótipo aqui e o genótipo aqui vão ter as mesmas proporções? Por isso que eles são enquadrados os dois como ausentes de dominância. Porque vai ter 2 tipos intermediários. Aí o que seria o alelo V? O alelo V seria o azão. E o alelo B seria o azinho. Por que a gente representa como azinho? Por quê? Porque a gente diz que o grande domina sobre o pequeno. Então, quando é azinho, a gente vai dizer que o predominante vai ser o que esse alelo representa. No caso, seria um vermelho, por exemplo. Só que aí não tem muito cabimento usar isso. Um maior e outro menor. Então a gente usa 2 letras do mesmo tamanho. 2 letras do mesmo tamanho. Esse aqui então ele seria quem? Seria o VB. Esse aqui também seria o VB. Agora essa é branca, seria BB. E essa que é vermelha seria VV. Beleza, gente? Qualquer dúvida pode mandar aí. Essa aula ela é confusa mesmo. Ela é um pouco confusa. Então assista ela com calma, dá uma boa olhada, faz tuas associações, faz um mapa mental. Vou deixar aí recomendações para vocês assistirem meu vídeo de mapa mental para conseguir fazer ele com facilidade. Ajuda muito o mapa mental. Fazer os exercícios. Grande abraço!